Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Aqui para ser abençoado, estou aqui para ser abençoado. Não vou embora sem levar a minha bênção. Estou aqui para ser abençoado. Como amo
fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração precisa igualmente crer. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pede, pede, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Vamos abrir a sua Bíblia em 1 Samuel. Aleluia. É 1 Samuel, deixa eu ver o capítulo aqui, viu? Não, errei, irmão. É em 2 Samuel, capítulo 9. Eu só vou ler o primeiro capítulo, os irmãos depois abram sua Bíblia e vão meditando naquilo que Deus vai falar com vocês. Deixa aberto no capítulo 9, certo? 2 Samuel 9. Vou ler só o primeiro. Quem encontrou, diga amém. Amém. E disse Davi: ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que eu lhe faça bem por amor de Jonatas. Glórias ao nome do Senhor. Deixa aberto aí no capítulo 9. E vamos meditar naquilo que Deus tem para nós nessa noite, em nome do Senhor Jesus. De antemão, já quero agradecer, né, aos irmãos que estiveram aqui na terça-feira. Inclusive, irmão, muitas até pessoas não crentes, né? Então, quando viram o Face, me procurou, disse, penso que eu gostei. Mandei para um colega meu, ele mandou um negócio até chorando, né? Porque aconteceu algo. Aí eu nem me lembrei, irmão, que tinha acontecido algo pela alegria que eu tenho com ele, ele é como se fosse um irmão meu. Aí eu acabei mandando. Depois aquilo ali foi no sentimental dele, ele mandou as coisas chorando. Mas, irmãos, o importante é que Deus, ele tem sua forma de agir e de falar, não é isso? Mas eu quero louvar a Deus por cada irmão que veio aqui, né, adorar e bendizer o nome do Senhor. Eu tenho certeza, irmãos, que o nome do Senhor foi glorificado. Amém. O nome do Senhor foi honrado. E quero dizer, irmãos, que eu fiquei muito emocionado. Foi quando os irmãos cantaram tudo junto. Fiquei muito emocionado, irmão, quando eu vi os irmãos todos juntos ali cantando, de Jesus do céu. Quanta honra. Eu tão pequenininho, Senhor. Mas eu louvo o Senhor, que o Senhor é grande, o Senhor tem abençoado os teus servos. Então, nessa noite, nós vamos falar justamente sobre isso, irmão. Vamos falar sobre o amor de Deus para com aqueles que estão talvez até esquecidos, aqueles que estão lá no canto, desprezados, aqueles que estão lá no canto que ninguém vê, ninguém olha. Talvez, irmãos, que não tenham nem lembrança dele. Mas quando Deus, irmãos, ele quer abençoar, não tem ninguém, irmãos, nada que impeça as bênçãos de Deus em nossas vidas. E aqui, irmãos, nós observamos que Mefibosete, irmãos, ele estava lá em Lodebar, que significa terra de ninguém, terra sem valor, esquecido por todos. Aleluia. Mas, irmãos, você, eu, nós, irmãos, cada um dos irmãos que aqui estão, você pode ser esquecido por todos, mas eu quero dizer que Deus não esquece de você. Talvez ninguém te dê o devido valor que você merece. Talvez ninguém dê a honra que você merece. Aleluia. Você pode observar, irmãos, que o servo, né, aquele que tomava conta do Mefibosete, fez de conta, irmãos, que deixou ele lá no canto, digamos, como fosse um desprezo. Mas Deus, irmãos, estava olhando para ele. Deus, irmãos, estava olhando para ele.
E nessa noite não é diferente não, meu irmão. Quantas vezes tu tem chorado diante de Deus, clamado ao Senhor por providências? Eu sei que são inúmeras coisas. Cada um dos irmãos que aqui estão tem algo diferente para com Deus. Talvez no relacionamento, não é verdade? Por falar em relacionamento, nós temos nosso encontro de casal, está chegando aí em nome de Jesus. Esforça-te, né? Aqueles que podem vir, façam um esforço, porque com certeza Deus vai fazer maravilha, viu? Eu estou crendo, já estou vendo Deus agindo já. Já estou vendo Deus trabalhando em nome do Senhor Jesus. E o milagre, irmãos, com certeza vai acontecer para a honra e glória em nome do Senhor. E eu já estou orando também, irmãos, para aquele solteiro, viu, Graciliano? Provavelmente assim um jovem igual Graciliano, adolescente ainda, para Deus mandar as bênçãos. Olha, quanto solteiro abençoado, Graciliano. Temos nosso irmão Joel, Erinaldo, né? Erinaldo, rapaz, aí vamos partir para lá das irmãs aqui, tem irmã Lourdes, da nossa irmã Sebastiana ali. E Deus está vendo tudo. Deus está vendo. Deus está contemplando em nome do Senhor Jesus. Aí na hora certa, irmãos, Ele vai mandar o melhor para cada um dos irmãos. Aleluia. Irmãos, Deus trabalha em todos os aspectos de nossas vidas. Lembro, irmão, que um dia eu estava pedindo algo a Deus, orando ao Senhor. Aos meus olhos, irmãos, era impossível. Era impossível aos meus olhos. Deus, eu sei que eu não tenho dinheiro, mas a tua palavra me diz que o Senhor é o dono do ouro, da prata, está tudo nas tuas mãos, tudo é seu. E orei ao Senhor. De repente Deus enviou. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. E de repente, irmãos, eu pedi algo maior a Deus. Porque a gente assim, quando a gente vai recebendo bênçãos da paz do Senhor, vai recebendo algo, nós começamos a ficar mais ousados. Eu comecei a ficar mais ousado e apresentar a Deus, e Deus começou a me abençoar de uma forma mais especial ainda. É por isso que eu só tenho um motivo, irmãos, eu sempre digo, de honrar e agradecer a Deus todas as suas benevolências para comigo. E voltando para cá, irmãos, e não saindo, porque nós falamos de bênção aqui, e com certeza Deus vai mandar a sua bênção, amém? Amém. O amém foi fraco, Graciliano. Tem que ser mais forte, mais pujante em nome do Senhor, né, Joel? Amém, né? Aê. Erivaldo, amém? Deus manda ele, manda. Não manda o quê? Aleluia. Agora não vai fazer, irmãos, aqui os irmãos e as irmãs, não vai fazer como eu conheço uma pessoa, não vou citar o nome, que tudo dela é porque eu sou feia, e não acabo com esse negócio em nome de Jesus. Para começar, eu já disse, vou repetir mais uma vez, na casa de Deus não tem ninguém feio. Vamos começar nós, olha lá, olha, presta atenção. A Bíblia diz que você é a imagem de Cristo. Você espelha Cristo. Então me diga que Jesus é feio. Jesus é lindo, irmão. Ele brilha mais do que o sol. Os pés dele é mais brilhante do que o latão reluzente. Aleluia. Então, irmãos, não diga isso em nome do Senhor Jesus, mas só apresente a Deus. Se você está diante do Senhor, outra coisa, irmão. Outra coisa que eu sempre também digo aos irmãos. Você está buscando um companheiro ou uma companheira. O que é que você tem que falar com Deus? Deus, está aqui a tua serva, ou está aqui o teu servo, e eu sei que o Senhor vai enviar o melhor para mim. Agora, irmãos, é como eu tenho, vai enviar o melhor para mim, mas deixe Deus mandar. E Deus vai saber, e você vai saber a hora certa. Quando alguém, irmão, vou dar um exemplo, primeiro de uma mulher, depois de um homem. Não sei por que eu estou entrando agora, o assunto era outro, mas Deus está mandando, vamos lá. Eu vou mandar. Aí uma mulher, por exemplo, né? A Deus envia um companheiro, aquele que o Senhor mandou para mim. Aí o Senhor, Ele vai botar o brilho nos seus olhos. Quando o Senhor botar o brilho nos seus olhos, com certeza é aquele. A mesma coisa a mulher. Quando Ele botar o brilho nos olhos, é aquele.
Eu já dei um exemplo aqui dos irmãos, de uma irmã, que era aqui de Sergipe, não vou dizer o lugar, mas era uma irmã bem moreninha, bem pretinha, com 2 dentes. E os jovens da igreja tudo mangavam dela. Não quero, é feia, por isso que eu estou dizendo. Não existe crente feio, porque você tem um brilho. Nunca, quando chegar no espelho, irmão, tô feio, você é lindo e linda, em nome de Jesus. Não diga essa palavra em nome do Senhor. Eu estou velha, eu estou acabando. Não diga, em nome de Jesus, meu irmão. Você, irmãos, a tua palavra é para derramar bênção sobre a sua vida. Senhor, te louvo por tudo que o Senhor tem me dado, essa beleza aqui física em nome do Senhor, e a beleza é espiritual. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Moral da história, os jovens da igreja ninguém queria, tá entendendo? Porque achava ela feia. Veio um americano, cheio de dinheiro, como é que ele se engraçou? Disse, que mulher bonita. Enquanto os outros tudo, e aí um galegão bonitão, meu irmão. Os jovens da igreja, era tudo feio, a vista das meninas da igreja, tudo assim querendo ele. Aqui, entendeu? Estava lá que os outros achavam bonito, ele nem olhou. Mas aquela que ele disse que era feia, epa, que mulher bonita, é essa que eu quero. Pediu ela casamento, se casaram, tá entendendo? E foram para os Estados Unidos, irmãos. Tá entendendo? E lá se estabeleceram. Deus, irmãos, Ele faz como Ele quer, só você crê. Não fique com esse negócio de querer se achar que você não é ninguém. Vamos voltar aqui porque falta 20 minutos. Então, irmãos, ele estava lá desprezado. Estava lá no canto, abandonado. Aí, irmãos, quantos pensamentos às vezes não surgiu na mente dele? Quantos pensamentos? Mas de repente, irmãos, lá do alto céu, aí Deus toca no coração de quem? Do rei Davi. Deus toca no coração do rei Davi. Mais uma vez eu digo para os irmãos, talvez quem menos você espera, quem menos talvez você vai imaginar, é justamente aquele que vai te abençoar. Deus, irmãos, para abençoar o servo, Ele faz, irmãos, coisas que você nem imagina. Eu vou até dizer um negócio que aconteceu ontem, Lúcia, vou dizer. Eu saí fazer física mais Lúcia, aí nós estávamos lá fazendo física. Não é que eu fui sentar num negócio que faz assim, quando eu ia sentando, irmão, tinha um rapazinho lá, caladinho, e eu fazendo física e com a pena dele não. Jesus, coitadinho, aparentemente assim uns 15 a 16 anos. Jesus, o que é que aquele menino está vendo sozinho ali? E eu com a pena dele não, rapaz. E eu olhava assim para ele, Jesus abençoe esse jovem, Jesus abençoe. E ali preocupado com ele, né? Na hora que eu fui subir no negócio, ele, senhor, não suba aí não. Aí eu disse, o que foi? Se você subir aí, quando você sentar, você vai cair com a cabeça no chão. Aí nós fomos lá e viramos o negócio. E sabe qual foi a primeira coisa? Eu dei até do saludo. Sabe qual foi a primeira coisa que veio na minha mente? Providência de Deus. O que é que ele estava fazendo ali naquele momento? Me esperando eu chegar para Deus não deixar que algo grave acontecesse com talvez vai morrer, ele cai para o pescoço. Está vendo como Deus faz, irmão? E quando nós voltamos, vamos ver se ele está lá para nós falar com ele de novo. Ele já tinha desaparecido. Mas, irmãos, Deus trabalha na minha e na sua vida, nos mínimos detalhes. Glórias ao nome do Senhor para todo sempre. Ele sabe como agir, irmão. E estava lá, irmãos, o rei Davi. E de repente Deus coloca na mente do rei Davi. Porque, irmãos, Davi ele tinha um amor especial por Jonatas, que era o filho de Esaú, de Saul, do rei Saul. Ele tinha, irmãos, um amor acima do comum. Eles realmente eram amigos, irmãos, que se amavam de verdade. Eu tenho alguns amigos assim. Eu tenho amigos realmente, irmãos, que realmente nós nos amamos. Inclusive, esse que eu falei há pouco distante, ele já disse. Ele disse, eu tenho vários irmãos. Agora, eu tenho mais consideração por você do que
por todos os meus irmãos. Agora que para mim, irmão, não é uma honra isso não. Eu acho que isso é uma honra. Eu saber que tem uma pessoa que ele não é meu irmão de verdade, tá entendendo? Mas que ele me tem uma consideração por mim maior do que os irmãos dele. Irmão, eu te amo demais, o amor que eu tenho por você é muito grande. E bem assim, esse amor de Davi por Jonatas. E ele disse, eu gostaria de fazer algo pela casa de Jonatas. Tem alguém na casa de Jonatas? E procuraram. Aí de repente alguém trouxe a resposta para ele. Tem. Mefibosete. Mas está lá, em Lodebar, lá no canto, lá abandonado, desprezado. E Davi, irmão, manda imediatamente uma carta ao servo que estava tomando conta dele. Traz Mefibosete para a minha presença. Irmãos, naquele momento ali, irmãos, o que não passou na mente dele? Na mente dele, talvez ele só sobrou eu, dos filhos de Saul. Será que o rei Davi está querendo me matar? Será que ele quer fazer algo com minha vida? Ele ficou preocupado. E o serviçal dele também ficou preocupado, né? Será que dessa vez Davi vai se vingar? Davi vai fazer algum mal a ele? Porque o servo dele, irmão, não era muito de confiança. Depois vocês vão ler com calma e vocês vão ver. Ele não tinha aquela confiança dele. Ele não cuidava dele como realmente era para cuidar, não. Ele cuidava dele, irmão, porque ele usufruía de algumas coisas. Está entendendo? Dele. Até mesmo as terras dele, ele pegou as terras dele. Estava usufruindo daquilo que era dele e não tinha aquele cuidado. Mas Davi diz, manda chamar o homem. Aleluia. Aí, irmãos, quantas coisas não passaram na vida, na mente ali dele. Aí agora o rei com certeza vai tirar a minha vida. Nem sempre, irmãos, nem sempre aquilo que parece que é para o seu mal é para destruir a sua vida. Talvez aquilo que aparentou ser o seu mal é talvez Deus lhe livrando, irmãos, de algo pior que vai acontecer na sua vida. E Deus, irmãos, Ele quer através daqueles propósitos, daquelas provações, daquelas lutas que você está passando, lhe dar uma vitória maior. Para que o nome dEle seja glorificado na sua vida. Agora, irmãos, o que falta, talvez em nosso meio, talvez é o reconhecimento de Deus. Porque às vezes Deus faz, Deus opera um milagre, mas nós não damos o verdadeiro reconhecimento que Deus merece. Lembro-me mais uma vez, em que alguém chegou para mim e disse a seguinte frase. Tem um rapaz ali que ele está com câncer. Menino novo, tivesse uns 22 anos. E aquilo me comoveu, uma pessoa nova de 22 anos com câncer. Aí eu digo a ele que eu vou lá fazer uma oração por ele. E eu pedi para alguém, um rapaz, na época eu não sei se era diácono, não lembro. Eu disse, vai lá e diga a ele que eu vou lá na casa dele fazer uma oração por ele. E vou orar para Deus curar ele em nome do Senhor. E ele disse, não, nós estamos aguardando, pode vir. Aí eu cheguei lá, a situação não era fácil, era difícil. Realmente, irmão, rapaz, estava o couro e o osso. Mas eu disse a ele, você crê que Deus pode te curar? Creio, ele disse, eu creio. Agora tem uma coisa, você primeiro vai aceitar Jesus como seu Salvador. E a partir desse momento que você aceitar Jesus Salvador, vou fazer oração, vou ungir você e Deus vai te curar. Você crê? Ele estava numa situação que, como eu disse, os irmãos, o couro e o osso. E ele, eu creio, eu aceito Jesus como meu Salvador. Ele aceitou, nós oramos por ele, Deus curou ele, e ele começou a ir para a igreja, estava uma bênção. É a palavra que eu disse a ele, olha, Deus te curou, mas se você voltar para o mundo, você lá não volta mais não, viu? Você não volta mais não. Não vou voltar não. Tá certo. Aí eu fui
transferido para outro local. Não me lembro, se não me lembro, foi para o Rio das Pedras, não lembro para onde eu fui aí. Depois eu soube que ele saiu da presença de Deus. Mas poucos dias depois, irmãos, o câncer voltou mais forte e levou ele. É o que eu acabei de dizer agora, irmãos. Reconhecimento. Nós temos que ter o reconhecimento, irmãos, por Deus. Ele estava lá, irmãos, lá no canto, escondido, mas eu tenho plena convicção que aquele amor que o Pai colocou no coração dele para com Deus, irmãos, não mudou. Talvez ele disse, eu posso ir para lá, eu posso morrer, mas eu não vou deixar de servir ao Senhor. E quando ele chegou, aleluia, no palácio, aleluia, sabe onde ele foi, onde ele se assentou? Ele se assentou, irmãos, na mesa do rei. Deus, irmãos, às vezes está preparando, aleluia, o terreno. Deus está preparando, irmãos, todas as coisas para você sentar na mesa do rei. E você às vezes querendo sentar na mesa do plebeu, irmão, da plebeia. Não, irmãos. Deus está preparando uma mesa na presença do rei. Você é servo de Deus, irmão, é servo do Altíssimo, e ele está preparando a mesa, aleluia, é na mesa do rei. Você vai comer com o rei. E às vezes, irmãos, fica se embaraçando com as coisas desse mundo, se embaraçando com essas coisas que o mundo oferece, ficando triste por tantos motivos banais. Irmãos, a nossa alegria vem da onde? De onde é que vem a nossa alegria? A nossa alegria vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não é assim que diz o Salmo? A nossa alegria vem do Senhor, irmão. Nós não podemos colocar a nossa alegria em nada que esse mundo ofereça, nada. Nada. Se você, irmão, for para uma mesa de um bilionário, você vai ver que ele tem tristeza no coração. Deus fala de um bilionário. Quantos bilionários não já tirou sua própria vida? E não era bilionário? Irmãos, a mesa do rei, irmãos, aleluia, ela não tem fim. A mesa do rei, irmão, é regada de bênção. A mesa do rei, irmão, é preparado para mim e para você, para nós gozarmos de prazeres, gozarmos, irmão, das melhores coisas que o Senhor tem preparado para nós. Não fique triste, irmão. Não deixe que a tristeza, irmão, invada o seu coração. Alegrai-vos. E mais uma vez, alegrai-vos. Regozijai-vos, mais uma vez, regozijai-vos. Aprenda, irmãos, a ter aquele sorriso diferente, um sorriso alegre no coração, até mesmo na saudação. Às vezes você vai saudar, aí vai dizer, a paz do Senhor. A paz do Senhor, meu irmão. É a mesma coisa do bom dia. Às vezes vou na rua, aí, às vezes vou uma James, que é um amigo de trabalho. Aí eu passo, bom dia, bom dia. Ele pergunta, você é candidato a deputado? Aleluia. Um bom dia, irmãos, vale tantas coisas. Você passa na rua, bom dia, boa noite, tá aqui, vai tornar você uma pessoa diferente, até num bom dia. Mas você passa com a cara feia, para lá e para cá. Aprenda a dar bom dia. Bom dia. Ô meu pastor, né? Bom dia, meu pastor. Diga amém. Né, Terezinha? Meu pastor, amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Então, irmãos, nós temos de ter prazer em tudo, alegria em tudo, olhar, irmãos, com olhar de alegria, de felicidade. Em nossos olhos tem que ter alegria, irmãos. Aleluia. Quem aqui dos irmãos já apanhou, digamos, com aquele negócio que bate burro na rua porque pregou o evangelho? Já me pegaram aqui e me levantaram, mas logo que levantou, Deus levantou um de lá para cá e disse, solta o irmão, senão ele quebra de tapa agora. Aí ele soltou, ficou quietinho, e toda vez que o irmão passar aqui, eu souber que você mexeu com ele, é ruim para você, nunca mais mexeu.
Segurou assim, o que é que você quer? O cara correu de lá para cá. Solta, irmão. E no dia que você topar nele de novo é ruim para você? Tá vendo? E o cara, o valentão ficou frouxo com o outro. Você era valente comigo, que não ia brigar com ele, né? Mas quando ele foi, se afrouxou. Tá entendendo, irmão? Mas quando Pedro apanhou, e os discípulos apanharam, pelo amor ao evangelho, ele chegava era sorrindo. Alegre, diz por que apanhou? Pelo amor do evangelho. Hoje eu tenho uma palavra, se alguém diz uma palavra, a pessoa fica cara feia. Agora, um negócio com essa palavra. Não, irmão, alegrai-vos. Deixa a alegria, irmãos, irradiar o seu coração, a sua vida, para que onde você passar, onde você estiver, as pessoas tenham prazer em estar com você. As pessoas têm que ter o prazer em estar com você em nome do Senhor, ter o prazer de poder conversar com você, ter a alegria de poder conversar com você. Aleluia! Então, irmãos, é isso que tem que acontecer. E ele chegou, irmãos, e lá, irmãos, o rei preparou a mesa para ele. E disse, a partir de agora, você vai comer na mesa comigo. Eu vou dizer mais uma vez para a igreja. Você, eu, nós, irmãos, temos que comer na mesa do rei. Mas tem gente querendo comer na mesa do inimigo. Vamos comer na mesa do rei, irmãos, que tem as melhores comidas. Vamos comer na mesa do rei, em que você vai ter alegria, prazer, gozo, felicidade. Vamos comer na mesa do rei, porque na mesa do rei você pode adorar, você pode dar glórias a ele em nome do Senhor. E ele vai estabelecer propósitos em sua vida. Eu vou dar um exemplo aqui. Ele chegou e disse, é para devolver todas as terras do rei Saul para Mefibosete. A partir de agora é dele. E eu quero dizer para você, irmão, que toda a cadeia, seja lá o que foi, aleluia, que foi jogado contra a sua vida, essa cadeia vai cair por terra agora em nome do Senhor. Um dia alguém chegou para mim, irmãos. Alguém chegou para mim e disse, você tem medo de macumbaria? Eu disse, olha, só não joga o morto em cima de mim lá, o morto todo em cima lá, porque já vai cair no telhado. Mas a cinza pode jogar. Eu passo direto, aliás, eu vejo lá. Irmãos, a Bíblia diz que encantamento não pega nem Jacó. Não existe encantamento para Jacó, você é filho do rei. Pode jogar o que for, pode vir o que for, enquanto você estiver alicerçado na mesa do rei. Pode se levantar, irmãos, do inferno. Se levante quem for, mas a autoridade está nas suas mãos. Aleluia. Glórias a Deus. Um dia, irmãos, chegou um rapaz lá na igreja, não vou dizer onde foi. E de repente, irmãos, que o irmão gostava de ficar bem perto de mim no púlpito. Na hora que o inimigo se manifestou, que eu procurei ele para conversar com ele, ele estava na porta lá já para correr. Aí eu disse, tá do negócio do cara velho, você... É para você deixar esse rapaz agora e não quero conversa, não saia. Tem negócio de estar conversando com o inimigo, rapaz? Diálogo com o inimigo, quem quiser que entenda, eu não tenho diálogo com o inimigo não, meu diálogo com ele, sai e pronto, acabou. Ah, porque Jesus é Jesus, irmão, não sou Jesus não, quem sou eu? Não chega nem a unha dele assim, ó, que ele cortou e jogou fora. Não vou colocar nem a alparca dos pés dele, que, como diz João, que já é importante que ele não pisava no chão para aquele solo quente lá do deserto. Mas uma unha que ele arrancou e jogou fora, ainda eu não me comparo. Está entendendo? E diálogo, irmãos, eu tenho diálogo com os irmãos, com o servo de Deus, mas com o demônio não tem negócio de diálogo. Sai e acabou. Saia! Outro dia, irmãos, em outro local, aí uma abençoada lá,
papo no chão lá. Aí eu disse, irmãos, por favor, sente ela aí. E ela se rebola, sente ela no banco. Eu do lado da frente, ela lá no banco, o negócio, você vai ficar quietinha aí. Tá entendendo? E depois de terminar o culto, eu vou lá conversar com você. E ministrei a palavra de Deus. Quando eu cheguei lá para conversar com ela, e aí, minha irmã, tá tudo bem? Não, tá tudo bem, tudo bem. Tá sentindo agora? Não, agora eu tô bem. Não precisei nem ir lá expulsar. Porque, irmãos, como é que você está aqui, em nome do Senhor Jesus, pregando o Evangelho? Aí você vai... Não, irmão, a palavra de Deus não pode, irmão, deixar de ser pregada para se fazer seu alvoroço, ou talvez para o profeta se achar que ele é o tal. Aí ele vai para dar de autoridade, para dar, que quer ter cheio do poder. Irmãos, todo o poder nos é dado pelo Senhor, nós não temos poder nenhum. Agora eu vou dizer um que esse tem todo o poder. E ele disse, todo poder me foi dado nos céus e na terra. Ele sim tem todo o poder, é no nome dele que você pode expressar o poder. Mas você às vezes, irmãos, para se apresentar. Hoje não tem não. Hoje não tem mais não. É difícil eu ver. Mas na minha época, lá no começo, irmãos, acontecia coisas, irmãos, que eu não concordava muito com aquilo. Inclusive um dia eu conversei com o pastor, e o próprio pastor já não, realmente, isso aí tem um pouco de meninice no meio. Às vezes, irmão, se levantava 10 profetas no culto. Um corria para o lado, outro corria para o outro, outro corria para o outro. Mas se você analisar a Bíblia, vai para a Bíblia para ver o que a Bíblia diz. Está alguém profetizando. Marcos se levanta. Levanta aí, Marcos. Aí Marcos começa a profetizar. Marcos está profetizando. Só que Marcos está profetizando, aí se levanta Elisângela. Aí levanta, quem está profetizando agora é Elisângela. Você sabe o que tem que acontecer? Marcos tem que sentar. É assim que se faz. Não se pode ter dois Deus, não, irmãos, Deus não é Deus de confusão. Deus, pode sentar, irmã. Deus não é Deus de contenda. Deus é Deus objetivo. Deus é Deus que se esclarece, que faz correto. Não tem esse negócio, não. Então é dessa forma. Vai na Bíblia para você ver o que é que diz. É a mesma coisa da língua, irmão. Quem, irmão? Pode ter 20 aqui falando língua. 20 falando línguas estranhas. Mas se não tiver intérprete, não serve de nada para a igreja. Serve para a pessoa. Se tiver todo mundo aqui, irmão, no mistério, eita glória, falando em mistério com Deus, cada um dos irmãos estão sendo edificados a si próprio. Vocês estão sendo edificados. Vocês não estão edificando a igreja. Vocês estão edificando a si próprio. Mas, se você está falando em língua, vamos lá. Nosso irmão Marcelo começa a falar em língua. Fica em pé falando em língua. Aí se levanta, o irmão Roger, aí começa a interpretar. Deus está dizendo, Deus está falando. Aí sim, a igreja é edificada. É dessa forma. Então, quando Deus quer fazer, quando Deus quer operar, Ele opera. Mas muitas profecias e muitas coisas, irmãos, aí, é para que o homem se apresente. É para que o homem ache que ele é o grande e comece a fazer propaganda de si próprio. E hoje, no mundo da tecnologia que nós estamos, irmãos, irmão, não é brincadeira não. Aí ele se propaga. entendeu? Eu até já disse para os irmãos que eu conheço vários, mas tem um mesmo, irmãos, que ele tem, parece que é 25 ou é 20 milhões de seguidores. É muito seguidor, não é? Mas um dia ele foi para uma entrevista em uma televisão. Eu não sei nem dizer a palavra, irmão. Eu não posso nem dizer porque é um palavrão. Ele disse na televisão. Tal palavra, eu disse, misericórdia. Aí o narrador, mas você não pode dizer essa palavra, já disse, está dito. Entendeu, irmãos? Se ele disse isso na televisão, imagine, irmão, do que ele não fala. Então, cuidado, irmãos. Cuidado, em nome do Senhor Jesus. Ter seguidores não significa, porque ele tem 20, 30, 20 mil seguidores, que ele é um homem cheio de Deus, não. Eu conheço um irmão, irmãos, que eu gostava muito das mensagens dele.
Gostava, e Lúcio é prova disso, eu gostava da... Mas ele falava umas coisas, irmãos, que eu comecei a ter raiva das mensagens dele. Ele dizia palavras, irmãos, que eu não gostava daquelas palavras. E eu acabei enjoando as mensagens dele por isso. Porque, irmãos, como é que eu sou um homem de Deus, um crente na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador, um pregador do Evangelho, e começa a pregar, usar o nome de Deus, e de repente vir com palavras de baixo calibre, de baixo escalão? Não tem alguma coisa errada não, meu irmão? É igual, irmãos, eu tinha um escritor, que esse escritor é conhecido em vários lugares, principalmente nos Estados Unidos, que pensa, um cara inteligentíssimo, mas eu parei de ouvir o que ele falava, ele era assim, ele falava 10 palavras normal e 5 com palavrões. Então, o meu ouvido é um ouvido santo, por mais que o cara seja intelectual, por mais que ele seja inteligente, o meu ouvido, irmão, não está disposto a ouvir essas coisas. Eu só gosto de ouvir coisas que me edificam espiritualmente, que me façam crescer espiritualmente, e que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida. Está entendendo? Esse tipo de coisas eu gosto. Está entendendo? Eu gosto de ouvir pessoas inteligentes que tragam mensagem inteligente, ainda que não seja dentro da Bíblia, mas que aquilo que ele está trazendo seja para nossa edificação. Porque o que é que a Bíblia diz de Jesus? Ele só crescia em tamanho, estatura, graça e conhecimento. Está entendendo? Quanto mais você adquire conhecimento, irmão, mais você fica mais forte, mais alicerçado. O inimigo, irmão, fica mais difícil de derrubar a sua vida. Tem 3 coisas que eu costumo dizer, irmãos. O crente, ele tem que gostar de orar ao Senhor. Ele tem que gostar de orar. Ele tem que gostar, irmãos, de se alimentar da palavra, porque aqui, irmãos, é o nosso alimento. E ele tem que ter uma vida santa. E Jesus disse, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. E eu disse essa semana, e vou repetir mais uma vez, irmão. Nós estamos vivendo um momento crucial na história da nossa nação. Digamos do mundo, mas vamos colocar da nossa nação. Nós estamos vendo um momento tão difícil, mas um momento tão difícil, que por incrível que pareça, irmãos, quantas pessoas não ficam reclamando que, porque preferiu Barrabás do que a Jesus? É ou não é? Então estão, irmãos, aguardando uma pessoa que é, vou dizer, 1 bilhão de vezes pior do que Barrabás. 1 bilhão de vezes pior que Barrabás. Porque eu já disse uma vez aqui, e eu vou repetir mais uma vez, aquela música não está correta. Trocaram Jesus por um homem, ladrão, malfeitor, está errado. Ele não era nem ladrão, nem malfeitor. Apesar que ontem, eu gosto de ouvir, esse repórter eu gosto de ouvir, que ele não diz palavrão, mas ele não tem o conhecimento que nós temos. E ele chamou Judas de ladrão, de malfeitor, mas Judas não era ladrão. Judas era um soldado, irmãos, soldado macabeu, ele é da família dos macabeus. Se você for analisar os macabeus, você vai entender. Ele era um soldado dos macabeus. E ele foi preso porque juntou alguns dos macabeus e se rebelou contra o imperador. E ele foi preso por causa disso. Inclusive, ele, nessa rebelião, ele matou alguns. Mas a morte naquela época, que você ia matar para defender o seu país, não a morte de roubo, mas é uma morte para defender o país. Quantos brasileiros não morreram na Segunda Guerra Mundial? Eles foram lá porque era assassino? Eles foram por lá porque era ladrão? Não, foram para defender o nosso país. Você está entendendo? Mas ele era um soldado revolucionário. Então, na hora que o povo de Israel gritou que preferia Barrabás, é porque eles sabiam que aquele que ele estava esperando, que era Jesus, que entrou em Jerusalém, que eles aclamaram, e ainda disseram, bendito aquele que vem em nome do Senhor. É assim ou não é que está assim escrito na palavra do Senhor? Colocaram ramos, colocaram tudo, bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Já começou errado, né? Porque na verdade era para ele vir montado no mínimo no camelo ou no cavalo, né?
veio no asmo, uma filha de uma jumentinha, arrastando o pé no chão. E aí? Ele tinha 1,80 m aproximadamente. Estava ou não arrastando o pé no chão? Estava ou não? E clamaram ou não? Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Aí de repente, quando vai ver a mensagem dele, ele já começa: o meu reino não é daqui, o meu reino é do céu. Eu não vim trazer, aleluia, esse tipo de luta. A minha luta é diferente, a minha guerra é diferente, o meu reino é diferente. Aí quem a multidão, irmãos, de escolher? Aquele que deu o pão ou aquele que veio para libertar? E aí agora? Tinha que escolher aquele que veio para libertar. Escolheram Barrabás. Então, não foi um ladrão que eles escolheram, mas aquele que veio para defender a nação de Israel. Eles estavam esperando isso. Inclusive depois, irmãos, teve outra rebelião e foram todos assassinados. Muitos daqueles ali morreram. Jesus disse uma profecia: vocês hoje estão vendo esse templo, mas vocês vão ver que não vai ficar pedra sobre terra, pedra que não seja destruída. E toda Jerusalém, irmão, foi destruída, que for pedra sobre pedra. Se cumprindo o que Jesus disse. E aquelas mulheres, aleluia, inclusive muitas que choravam por ele, choravam era por seus filhos. Jesus disse: não chore por mim, mas chore por vossos filhos. Foi ou não foi? E chorou depois. Está entendendo? Então, irmãos, nós estamos vivendo um momento difícil, em que a humanidade, em que a população, vamos colocar aqui, do Brasil, pode escolher entre o bem e o mal. E por incrível que pareça, irmão, tem pessoas escolhendo ladrão, assassino, estrupador, ladrões. Não sei se os irmãos sabem, mas Joe Biden, lá nos Estados Unidos, ele liberou esse assalto de $560. E houve uma revolução tanto do roubo nos Estados Unidos, porque ele liberou, disse, de $560 para cima pode roubar. Então a desgraça lá nos Estados Unidos, entendeu? Já liberou o aborto. Os Estados Unidos está descendo. O Brasil está avançando. Eu vou cantar só um corinho rápido de muitos antigos. Aqui ninguém conhece. Que diz assim, olha: vamos, é hora de levantar, é hora de avançar, a vitória já é nossa. Vamos, com a Bíblia em nossas mãos, com amor no coração, seguir nossa missão. Amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus em nome do Senhor Jesus. E logo após, irmãos, os irmãos esperem só 2 minutos para eu dar alguns recados em nome do Senhor Jesus. Vamos orar com o nosso irmão. Cadê Graciliano? Vem fazer essa oração. Venha nos abençoar aqui, irmão Graciliano, em nome de Jesus. Aleluia. E continue orando em nome de Jesus, que a vitória vai chegar. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Maravilhoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, somos gratos a Ti, ó Deus, pelo dia, somos gratos a Ti, ó Pai, por ter chegado aqui no templo, ó Pai, para nos ouvir a Tua palavra. Ajude a mim, ajude a cada um de nós, a não ser somente ouvinte, mas praticando da Tua palavra. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos desde já para sempre. Amém. Mais uma vez avisando os irmãos, olha, amanhã é sexta-feira, é aniversário do pastor Gerinaldo Messias. E eu vou dizer mais uma vez para os irmãos, façam um esforço. Quanto mais cedo os irmãos chegarem, melhor para ter a vaga lá para os irmãos. Vão em nome de Jesus. E terminou o culto, irmãos, pode ir lá para uma garagem que tem de frente assim. Que quem estiver lá, irmãos, eu faço questão. Irmão Marco, vai amanhã, irmão Marco? Não, né? Mas quem estiver lá, nem que eu dê 10 viagens, eu trago os irmãos. E vou trazer os irmãos na casa dos irmãos em nome de Jesus. Viu? Então venha em nome de Jesus. Pode ir, irmãos. E vá lá para a garagem. Quando terminar o culto, eu vou lá procurar os irmãos. E quem estiver lá, eu vou levar todos em casa, em nome do Senhor Jesus. Nem que eu dê 3 ou 4 viagens. Nem que eu chegue em casa meia-noite, não tem problema. Mas eu vou fazer questão de levar os irmãos em casa. E também, irmãos, sábado, a região 3 do estado de Sergipe vai estar reunido aqui na praça de evento. E está vindo o nosso irmão, o pastor Osés de Paula. Então, não perca também. Agora,
Lá parece que vai começar às 6h30. Então, em nome de Jesus, quanto mais cedo, melhor. Para vocês se assentarem. As irmãs vão louvar. Os valentes vão louvar. Os jovens vão louvar. Então, não pode perder ninguém. Está entendendo? Se você, por exemplo, se tiver uma boa quantidade de gente aqui, que, por exemplo, estiver presente no transporte, me diga rapidamente. E eu vou falar com o pastor para nós arrumar também, em nome do Senhor. Tá certo? Amém? Lúcia, tem algum recado? Depois. Eu preciso falar agora. Então, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre, de toda a igreja.